Jefferson, a gente estava falando nos bastidores que eu vivenciei um momento muito forte, principalmente da Fórmula Indy, de 95 até 2003, 2004, quando a gente chegou a ter 12 brasileiros na pista. Então vou começar para a gente falar já um pouquinho da temporada 2025. Teremos brasileiro na pista esse ano? Teremos brasileiro. Esse ano o Brasil vai ser representado pelo Hélio Castro Neves nas 500 milhas em Indianápolis, a menos que a gente tenha uma mudança abrupta. O grid fixo da temporada é com 27 carros. Esse ano a gente não vai ter um brasileiro, a menos que tenhamos uma mudança muito grande em todas as provas. Eu tive a esperança de que o Felipe Drogovic estaria, porque ele fez um teste na atual campeã Chip Ganassi, ainda logo depois do fim da temporada passada, mas pelo jeito as peças não se encaixaram. Acho que teremos um movimento forte em 2026, porque tem o Caio Collet, que muita gente conhece da Europa, da FIA Fórmula 3, ele está na Indy Next, a antiga Indy Lights, que é a categoria de acesso, está no movimento muito forte para buscar o título e subir para a categoria principal em 2026, mas o grande foco do torcedor brasileiro na Indy nesse ano vai ser no Elinho nas 500 milhas, que pode conquistar um pentacampeonato das 500 milhas que ninguém nunca conseguiu, e no ano que ele está fazendo 50 anos de idade. A gente até lançou a brincadeira aí, a hashtag Penta aos 50, para ver se o Hélio escala esse alambrado pela quinta vez aí, que seria uma coisa inédita e totalmente consagradora. Eu vi uma foto dele, umas imagens, ele ao lado de AJ Foyt e mais, eu acho que 2 pilotos, não sei se me falha a memória. O Anser Pai e o Rick Mears. Tetracampeões. Exatamente. E parou aí, né? Parou. Ou seja, aí. 4 títulos, ele pode então quebrar essa barreira pro Penta. E é uma das razões que faz Indianápolis tão especial, né, Alex? Porque você pega aí, o Super Bowl tem um atleta que ganhou 7 vezes, a Copa do Mundo de Futebol, 5 títulos pro Brasil, Fórmula 1 você tem os caras aí com 7 títulos. Indianápolis tem mais de 100 anos de prova. Daytona 500, que a gente teve nesse fim de semana, aí tem um cara que ganhou 7 vezes, que é o Richard Petty. 500 milhas em Indianápolis, mais de 100 anos de história, e nunca ninguém ganhou mais que 4 vezes. Nunca ninguém ganhou mais do que 2 vezes seguidas. Então, é uma coisa surreal aquele espetáculo. Jefferson, eu vejo algumas provas desse circuito mundial de motorsports, muitas vezes mais fortes do que o próprio campeonato. Por exemplo, a gente vê um Endurance onde está Le Mans, né, um mundial de Endurance. Le Mans, as pessoas lembram e registram com muito mais impacto esse cara que foi campeão das 24 horas de Le Mans do que o cara que foi campeão da temporada inteira. As 500 milhas de Indianápolis, a mesma coisa. Eu acho, na minha leitura, mais uma vez, é mais importante um cara vencer as 500 milhas de Indianápolis do que ser campeão da Fórmula Indy naquele ano. É um registro muito mais forte, como era antigamente em Mônaco. Tanto que ficou aí muito tempo Graham Hill como rei de Mônaco, depois Ayrton Senna, hoje imbatível. Que outras provas norte-americanas têm esse mesmo peso das 500 milhas de Indianápolis? Não, eu acho que o mesmo peso... Nem Daytona 24, não tem essa força. É que assim, você falou do Graham Hill... depois a coisa se distorceu. Acho que, na minha leitura, agora pegando as suas palavras, eu acho que aquela história da mentira contada muitas vezes, com todo respeito aos fatos que estão envolvidos, que eu vou falar, que se torna verdade. Mas assim, recentemente se falou, não sei o que, o fulano pode ganhar tríplice coroa, Indianápolis, Le Mans e GP de Mônaco. Não. Alto lá. Nos tempos do Graham Hill, o que se falava é o seguinte, o Graham Hill ganhou a tríplice coroa. Ele mesmo fala em entrevistas, está no YouTube, você pode procurar aí. Você ganhou a tríplice coroa, o que é? É o Campeonato Mundial de Pilotos, que é o Campeonato Mundial de Fórmula 1, que todo mundo concorda que, beleza, é como se fosse a Copa do Mundo. Vários países, os carros mais rápidos aqui, considerando o circuito misto, que é uma conversa um pouco diferente, equipes, cada um constrói o seu carro, etc. Aquela coisa que todo mundo sabe. Fórmula 1, Campeonato Mundial de Pilotos, ok. E as 2 corridas que são tão grandes e têm uma vida tão própria que não cabem no guarda-chuva do Campeonato Mundial de Pilotos da Fórmula 1, que são 500 milhas em Indianápolis e 24 horas de Le Mans. Que é o contrário, que a Fórmula 1, ela se constitui de, na Bélgica tinha uma pista lá de Spa-Francorchamps, vamos fazer um evento nacional, o Grande Prêmio da Bélgica. Na Itália tinha Monza, vamos fazer o Grande Prêmio da Itália, ok. Mas peraí, por que a gente não junta aqui faz o campeonato europeu, que vira o campeonato mundial, que vira o nome Fórmula 1? Fórmula Indy, que a gente vai ter o começo aí no dia 2, domingo de carnaval, bela data aí, fácil de lembrar, tinha as 500 milhas em Indianápolis, começa em 1911. Então, o que acontece? Você está nos Estados Unidos lá, e aí o cara abre uma pista na Califórnia. Mas a gente tinha que chamar os caras de Indianápolis para correr aqui, né? Poxa, tá dando um burburinho, muita gente lá, não sei o quê. Le Mans, a mesma coisa. Fizeram uma prova de 24 horas lá no interior da França. Vamos fazer uma prova aqui na Alemanha com os caras que correm lá, uma prova longa, vamos não sei o quê. Então, essas 2 provas, elas estão, no mínimo,
e eu diria, sem desrespeito nenhum, de verdade, sem bairrismo nenhum, no mínimo no mesmo nível de um GP de Fórmula 1 e, na minha avaliação, na minha leitura, maiores. Então a Fórmula 1, você pega vários grandes prêmios nacionais, aquilo vira a Fórmula 1 e aquilo se expande. O mundo da Indy, o mundo das provas de longa duração, você tem 2 corridas fabulosas, que são 500 milhas em Indianápolis e 24 horas de Le Mans, e cresce uma árvore ao redor daquilo, que é o mundo da Fórmula Indy, de todo o automobilismo americano, inclusive NASCAR, e é o mundo de todas as corridas de longa duração, e de protótipo, de Gran Turismo, de carro de turismo. Então, essas 2 corridas... eu acho Indianápolis um pouco mais, mas é a única corrida do mundo que eu acho que pode estar na mesma prateleira que Indianápolis, que é Le Mans, mas essas 2 corridas acho que não tem paralelo. Jefferson, na época de Richard Petty, depois um pouco Dale Earnhardt, Jeff Gordon, a NASCAR, a minha percepção da NASCAR nos Estados Unidos... uma final da NASCAR, os playoffs, como tinha o Super Bowl, tinha a mesma relevância, inclusive com direitos de transmissão bilionários. A NASCAR continua com essa percepção para o norte-americano como a maior categoria de motorsports do planeta, porque eu já vi muito, eles chamam o campeonato deles sempre de campeão mundial, né? O cara é campeão da NASCAR, da Indy, ele é campeão mundial, mas a percepção da NASCAR ainda é tão forte quanto antigamente que se equivale a um Super Bowl? Quanto a ser a maior modalidade do mundo de motorsport, sim. Se você chegar de público, de custo de direito de transmissão, tudo, se você chegar no americano lá, quem é a referência para você de piloto? Não é o Hamilton, é o Kyle Larson, que é o cara que anda em circuito oval com aquelas gaiolas na terra, no concreto, e na NASCAR no fim de semana ele anda todo dia praticamente. Então o americano vê qual o seu motorsport preferido, o mais legal, o mais importante de todos, ele diz a NASCAR, mas ela não tem mais uma audiência e valores de patrocínio, etc, tão grande quanto nessa época que você morava nos Estados Unidos, por exemplo, de começo dos anos 2000. Isso eu acho que ela está num momento talvez mais enxuto, diríamos assim, mas sim, é a referência, e os Estados Unidos é um universo muito peculiar, né, porque alguns dias o A.J. Foyt, que é uma lenda absoluta, não só de Fórmula Indy, mas de automobilismo de forma geral nos Estados Unidos e no mundo, ele fez 90 anos, eu fiz um vídeo nas minhas redes sociais falando um pouco da história dele. É legal que ele sobrevive até o ataque de um leão dentro de um autódromo. Então, para você ver a grandeza do cara. Você precisa contar pra gente. Como que foi essa história? Essa história é mais ou menos assim. O Dia do Trabalho nos Estados Unidos, fazendo parêntese aqui, depois você me ajuda a lembrar o que a gente estava falando aqui, senão eu perco o raciocínio. Dia do Trabalho dos Estados Unidos é sempre a primeira segunda-feira de setembro. Lá eles têm uma coisa muito legal, que eles emendam os feriados sempre com fim de semana, né? E no Brasil, 50 anos depois, a gente não se tocou de fazer isso. Aí dá aquele feriado na quarta-feira, quebra a produtividade de todo mundo. Quebra o descanso de todo mundo também. Segunda ou sexta-feira sempre. Exatamente. Aí tudo bem. Então era um feriadão, uma coisa festiva, era um circuito dentro de um parque estadual de São Paulo, por exemplo. Lá tinha um circuito de corrida, ia ter uma prova da Indy. E então tinha uma atração meio circense lá, os caras tinha leão, sei lá, elefante, não sei o que, e alguém achou que seria uma boa ideia levar um leão na corrente lá pro meio do circuito, e foi o Foyt lá com o leão pela corrente, A.J. Foyt, a grande estrela, já tricampeão de Indianápolis, ganhou mais uma depois, e daqui a pouco o leão, por algum motivo, se avança no A.J. Foyt. Sensacional. E aí tem vídeo, foto, que tá o Foyt no chão e o leão aqui, e o leão arranha o macacão, abre o macacão. Olha só. E aí o que acontece? O A.J. Foyt, não acontece nada com ele, o leão só dá uma arranhadinha no macacão. Horas depois ele corre e chega em terceiro lugar. Esse é o A.J. Foyt. Isso é matar um leão por dia, sem ter que matar o leão. E o leão não era o Nigel Mansell, nem do imposto de renda, era o leão. Boa. A gente falava da percepção da NASCAR dentro do universo norte-americano. Eu sempre vi essa força muito grande. Eu lembro que uma época que eu comentava com você que eu fazia assessoria de imprensa para a Texaco, para o Chico Serra, então eu estava toda hora lá levando grupos de jornalistas e conversando com os pilotos, era uma coisa muito maluca. Era praticamente todo final de semana, era uma coisa muito maluca mesmo, que a família, até essa história de levar o trailer, levar a família, era isso ou o cara separava, porque ele ficava praticamente o ano inteiro fora de casa e com uma torcida muito fiel. Eu nunca vi uma categoria com tanta fidelização do piloto da marca e de ativação de empresas que patrocinavam
como a NASCAR. Por isso que é um evento milionário. Aquele que a gente fala dentro e fora das 4 linhas. Essa é a tua percepção também, Jefferson? Sim, sem dúvida. Acompanhando o Daytona, você vê, eu falei do Kyle Larson, que é esse cara que é fenômeno lá, ele nem é o mais popular. O Chase Elliott, filho do Bill Elliott, que você deve ter lembrança, é o cara mais popular hoje. Mas na Daytona 500, por exemplo, o Kyle Larson tinha um caminhão vendendo merchandising só dele. Imagina, não era um merchandising da categoria, não era da equipe, era dele, do piloto. Então, camiseta, boné. Eu tenho até hoje um frasquinho de protetor solar da Penske, quando eu fui nas 500 milhas de Indianápolis. Então, até isso, há muito tempo os caras se tocaram, né? Mas isso eu acho que é uma característica americana. Eu não pude ir nas 500 milhas, mas já fui nas 24 horas de Daytona, que é uma corrida de sports car, protótipos, carros de Gran Turismo, tem preliminares com carros menores, e numa proporção menor, obviamente, isso acontece muito fortemente no mundo da Indy, especialmente nas 500 milhas de Indianápolis, que você vê lá, principalmente os caras, eu tenho uma camisa do Al Unser de 1987, que ele ganhou com o carro que estava exposto no saguão do hotel, eu tenho não sei o que do Johnny Rutherford, que corria da McLaren. Memorabilia, né? Que os caras realmente valorizam isso. Exatamente. Né? E também compra merchandising, compra de tudo. Você tem essa coisa do protetor solar, mas você tem de tudo. Você tem bonequinho, você tem caneta personalizada com não sei o que. Os pilotos estão lá. E a coisa da acessibilidade, que a gente até estava falando no bastidor, que se deixar, você literalmente atravessa a rua e tá na lancheria, na lanchonete, como chama aqui em São Paulo, lancheria, coisa lá do sul, você tá comendo um hambúrguer com o piloto. Ele, pois é, hoje a gente treinou, não sei o que. Então, é muito acessível, eu acho isso maravilhoso, né? É uma característica de como as coisas são nos Estados Unidos. Jefferson, a gente teve no basquete, e eu estou falando isso de um cenário norte-americano onde os ídolos são realmente reis consagrados e fiéis às suas marcas, né? Como a gente viu o Michael Jordan com a Nike, um processo absurdo, né? de ativação, de marketing e de rei. Eu nunca vi ninguém chegar próximo dele, nem essa nova geração com LeBron James, com Kobe Bryant, mas ele era o rei. A gente teve no futebol Pelé. Quem é esse cara na NASCAR? Existe esse grande ídolo na NASCAR, um cara que, se ele for, mesmo estando aposentado ou do passado, longínquo, que ele seja ovacionado? Acho que tem dois, que são dois dos maiores campeões. O Richard Petty, que é o cara que ganhou 200 corridas. Era aquele cowboy de chapelão e óculos escuros. Até hoje ele usa esse visual. E já tá com o quê? 90 anos? Uns 85, mais ou menos. E o outro que também não era o visual cowboy, mas é o visual gangue do Alabama, embora ele não fosse do Alabama, mas com o bigode, o cara, o intimidador, que era o apelido dele, que é o Dale Earnhardt. Que também ganhou 7 títulos. O Dale Earnhardt, o primeiro, o pai. Que morreu no acidente numa... Ele era número 3, o carro? Exatamente, número 3. Carro preto número 3. Até hoje, cara, pra você ter uma ideia, esses dias surgiu uma foto de alguém que comprou um Tesla Cybertruck, imagina que não tem nada a ver com NASCAR, né? Que é motor V8, beberrão, petróleo, aquela coisa. Aí tava o cara lá com o seu Tesla, todo preto, emblemado, com aquele número 3, com o patrocínio da GM, da época do Dale Earnhardt. Então esse é o nível de devoção do fã americano da NASCAR pelo Dale Earnhardt, mais de 20 anos depois que ele morreu.